Fala galera, eu sou Wesley, professor de Geografia e Atualidades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, hoje nós vamos discutir um pouco sobre o surgimento do nazismo e do fascismo. Já que estávamos trabalhando o período entre guerras, discutimos um pouco aqui sobre a crise de 1929, o crash da Bolsa de Valores, de Nova York. Então hoje vamos analisar nesse contexto aí a ascensão do totalitarismo. Vamos estudar os antecedentes, as características e esse período conturbado da história. Então vamos analisar como foi que surgiu o fascismo e como foi que surgiu o nazismo. Eu preparei um videozinho para vocês. Depois desse vídeo a gente vai fazer um bate-papo, vai explicar um pouco das características, o que é que envolve a prova do Enem sobre esse conteúdo, o que é que a prova do Enem gosta de cobrar, mais especificamente na prova de Geografia. Então convido vocês a assistir um pouquinho desse resumo e eu volto já já para debater isso com vocês. De outubro de 1922, um dia que mudou o destino da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana carregando baionetas e vestindo suas simbólicas camisas negras. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto, o rei Vítor Emanuel demitiu todo o gabinete e recebeu Mussolini, convidando-o para formar um novo governo. Os fascistas não só encontraram pouca resistência, como foram saudados entusiasticamente. Os italianos ainda sofriam as consequências da Primeira Guerra Mundial, temiam o avanço dos comunistas e buscavam o líder forte. E receberam Mussolini como il duce, o líder, o condutor. Ele formou um governo composto de fascistas e começou a ampliar seu controle sobre a Itália. Na doutrina de Mussolini, o Estado é que deveria ser servido pelo povo, que não tinha direitos, e sim obrigações. A mobilização de massa era necessária, mas sob total controle do regime. Durante os primeiros anos do regime fascista, a Itália progrediu e reconquistou o respeito das grandes potências da Europa. À medida em que a economia crescia, Mussolini se vangloriava, dizendo que só ele era capaz de fazer com que os trens italianos chegassem na hora. Mas o custo do progresso foi alto demais. A Itália se transformou num estado policial. A imprensa foi silenciada e os líderes da oposição banidos. Os direitos civis dos italianos eram sistematicamente violados. Quando a Itália iniciou sua expansão imperialista no Mediterrâneo, Mussolini se aliou à Alemanha nazista. Mas esperou a queda da França antes de entrar na Segunda Guerra Mundial em 1940. Depois da derrota italiana, o rei demitiu e mandou prender Mussolini. Em 45, no fim da guerra, ele foi executado e seu corpo exibido em praça pública. Mas deixou uma marca na história que jamais será esquecida. Bom pessoal, como vocês puderam perceber nesse resumo que eu preparei para vocês, Benito Mussolini, ele assume o poder, ele ascende nesse contexto da Itália, porque a Itália vinha passando por um período conturbado. Eles vinham da Primeira Guerra Mundial, estava completamente fragilizada, sua economia defasada, sua economia toda fragmentada, e ele assume o poder nesse contexto. Esse tipo de movimento, tanto o fascismo como o nazismo, eles têm um apelo muito forte pelo populismo. Eles são pessoas que naquele momento se mostravam carismáticas, eles eram pessoas que naquele momento se mostravam como um mártir, como uma pessoa capacitada para tirar a sociedade italiana daquele momento. Então perceba algumas características aqui do fascismo, que Benito Mussolini ele utilizava bastante, pessoal, do nacionalismo exagerado. Ele mostrava que a Itália, o povo italiano, deveria ser uma coisa superior. Ele estimulava as pessoas nisso, despertava esse sentimento nas pessoas. E os italianos, por terem passado por um período muito difícil, isso era bom para o ego deles. Então ele exagerava nesse nacionalismo. Benito Mussolini também ele cria um militarismo muito forte. O aparelho do Estado fica todo militarizado. Os principais ministros, então quem comanda basicamente tudo na Itália naquele momento, vão ser os militares, como eu mostro aqui a vocês. Ele cria um partido único, então
praticamente você acaba com a democracia, porque um único partido comanda todo o país. Outra característica aqui também, ele era anticomunista, ele perseguia os comunistas, ele tinha medo da influência dos comunistas que surgiram lá com a Revolução Russa, então ele perseguia também os comunistas. Outra característica aqui, ele tinha um culto ao Estado e ao líder. Então veja a figura de Benito Mussolini, ele se autodeclarava o El Duce, como se fosse o líder. Ele se auto-vangloriava como se fosse a única pessoa capaz de levar a Itália para frente. Então essas são as características principais do fascismo. Então ele tem o Estado como acima de tudo, o povo deveria servir ao Estado. Então ele persegue a imprensa não tem liberdade. Os opositores deles eram perseguidos também, então é uma espécie de ditadura, beleza? Então ela vai surgir nesse contexto aí de fragilidade. Perceba que esse movimento fascista, ele utiliza da fragilidade do povo, utiliza de crises econômicas para poder se ascender, para poder ficar no poder. Depois que eles estão no poder, eles utilizam tudo isso, o militarismo, para poder reprimir as pessoas, para poder reprimir os opositores deles. Eles utilizam muito o nacionalismo exagerado, aquela coisa do patriotismo, a Itália acima de tudo, olha, Brasil acima de tudo, certo? Só para comparar com o que está acontecendo aqui no nosso país também. Então, todas essas militarismo, nacionalismo exagerado, partido único, perseguição aos opositores, um forte crescimento econômico. Benito Mussolini ele se mostrou como um grande estrategista. Tem arroxo salarial, perseguição aos sindicatos dos trabalhadores, tudo isso é característica do fascismo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nazismo, que é uma coisa mais evoluída ainda, beleza? Vamos prestar atenção no vídeo também para a gente falar um pouco mais sobre nazismo. 30 de janeiro de 1933. Uma parada à luz de tochas pelas ruas de Berlim anuncia ao mundo que Adolf Hitler tinha se tornado chanceler da Alemanha. Depois de várias tentativas de chegar ao poder numa era de depressão econômica, Hitler finalmente teve sucesso. Seu partido, o nazista, nacional-socialista, tinha formado um grupo de coalizão com os conservadores depois de um mês de reuniões secretas. Os conservadores se achavam capazes de conter o extremismo de Hitler. Logo descobririam o tamanho de seu erro. O nazismo dominou rapidamente a Alemanha. As colunas de Hitler marchavam pelas ruas, saudadas por enormes multidões. Uma vez chanceler, Hitler não perdeu tempo e começou a ampliar seu poder rapidamente. Restringiu a liberdade de imprensa e de expressão. Quando um incêndio criminoso destruiu o Reichstag, o prédio do parlamento, Hitler culpou a esquerda e baniu o Partido Comunista. A destruição do Reichstag simbolizou a agonia da democracia alemã. No dia 24 de março de 1933, o parlamento concedeu a Hitler poderes para legislar e mudar a Constituição. O partido nazista logo se tornou o único da Alemanha. Hitler usou os novos poderes para iniciar a sua mais odiosa obsessão, a perseguição aos judeus. Mas a ambição do ditador nazista ia além das fronteiras alemãs. Ele reconstruiu o exército alemão e iniciou uma política de anexações. A passividade da Europa estimulou Hitler a seguir construindo seu império. O mundo pagaria um alto preço por sua cegueira. E quais são as características desse nazismo? Ele também vai surgir por conta da fragilidade do povo alemão. A Alemanha vinha derrotada da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vinha praticamente fragilizada, vinha envergonhada da derrota da Primeira Guerra Mundial. Então sua economia estava em crise, a população estava em crise e surge mais uma vez a figura de um populista, de um nacionalista, mostrando ao povo que o povo alemão ele deveria se reerguer, o povo alemão era uma coisa superior. Então surge aí a figura de Adolf Hitler. Quais são as principais características aqui desse nazismo? A gente consegue perceber, pessoal, aqui
que o nazismo nada mais é do que um fascismo piorado. Então você tinha o fascismo mais uma superioridade racial, onde a raça ariana, o povo alemão, nativo da Alemanha, era superior ao restante da população. Eles tinham uma perseguição muito forte contra judeus, eles tinham uma perseguição muito forte contra o povo cigano. Essa perseguição contra os judeus a gente chama de antissemitismo. Eles perseguiam tanto que prendia, torturava, queimava os judeus. Nesse contexto aqui de nazismo, Adolf Hitler, ele criou a ideia do espaço vital da Alemanha, onde a Alemanha deveria expandir o seu território nos outros territórios inimigos, deveria expandir a sua fronteira, porque a Alemanha ela necessitava de mais espaço, ela estava em plena ascensão, ela queria crescer, tinha necessidade de crescer. Aqui vocês conseguem perceber a figura dos judeus. A perseguição era tanta que os judeus lá na Alemanha, eles tinham que usar essa faixa no ombro ou aqui na parte da manga da camisa para poder ser identificado, porque eles não tinham os mesmos direitos que os alemães tinham lá. Por exemplo, se fosse a um hospital, eles não tinham o mesmo direito dos alemães. Então eles eram identificados por essa figura aqui, a chamada Estrela de Davi. Aqui a gente consegue perceber o campo de concentração, onde boa parte dos judeus foram presos, foram torturados, foram mortos nesses campos de concentração. No nazismo também, como característica, nós temos isso também. Ele se torna um chanceler, ele implementa uma ditadura dentro da Alemanha, ele persegue os comunistas, ele toca fogo em alguns prédios públicos e coloca a culpa em cima dos comunistas, por isso que tem essa ilustraçãozinha aqui, ó, esses comunistas safados, tá certo? Ele persegue, ele fecha o sindicato dos trabalhadores, ele implementa uma verdadeira ditadura. Outras características aqui desse nazismo implementado por Adolf Hitler, ele implementa lá o Terceiro Reich, como se ele fosse autodeclarado o rei, como fosse autodeclarado a pessoa, o líder, o imperador daquela nação, que tinha essa necessidade de se expandir, de invadir territórios, de perseguir outras raças que não fosse ariana. Então ele tinha aqui também, ó, ele acaba com os outros partidos, uma ditadura, só tem o partido dele agora, o nazista. Ele promoveu queima de livros, ele queimava os livros que fossem oposição a ele, que abrissem a mente das pessoas. Até tem um filme chamado A Menina que Roubava Livros. Tem um livro também com esse título, né? Se vocês tiverem curiosidade, podem assistir esse filme, que ele é muito bom. Ele conta mais ou menos esse contexto. Então ele queima os livros para meio que iludir as pessoas, para que as pessoas não tivessem outras visões, fosse só alienado com as teorias dele. Ele investiu muito na propaganda, então ele utilizava muito a televisão, ele utilizava muito o rádio para promover a propaganda do seu partido, para se auto-vangloriar, para mostrar que o partido dele, que as ações dele estavam reerguendo a Alemanha. Ele, nessa época daí, ele promove as Olimpíadas, ele traz as Olimpíadas para a Alemanha. Acontece até um evento muito curioso, como ele perseguia outras raças, ele achava que só os arianos eram superiores. Nessa Olimpíada lá na Alemanha, um corredor americano da pele negra, da cor negra, ganhou a corrida. Ele se recusou a pegar na mão do negro porque ele se achava uma raça superior. Então foi como se fosse um tapa na cara dele naquela época, um negro ganhar dentro da Alemanha. Justamente ele criou as Olimpíadas, ele trouxe as Olimpíadas para a Alemanha com o objetivo de mostrar que a raça ariana era superior. Só que nesse contexto aí ele saiu perdendo porque um negro ganhou uma prova dentro do território alemão. Só para a gente encerrar sobre o nazismo, sobre as principais características, o partido nazista, no contexto lá da pós-crise de 1929, ele consegue reerguer a economia alemã. A Alemanha tem um forte crescimento com Adolf Hitler, por isso que ele se mantém no poder, né? Mas esse crescimento, essa ascensão é a custo de várias perseguições, a custo de ditadura, invasão a outros territórios, o chamado espaço vital, e ele investe muito na força militar, ele implementa verdadeiramente uma ditadura. Então ele persegue, ele mata, ele tortura, ele é praticamente um louco que persegue outras raças. Então a gente estudou as principais características do fascismo, do nazismo. Espero que tenha contribuído, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, volta lá, assiste o vídeo mais uma vez, faz uma pesquisa mais aprofundada nos livros. Só para a gente encerrar, faz uma forcinha aí no canal, curte, clica aqui no curtir do canal, dá essa forcinha pra gente, viu? Valeu pessoal, até a próxima, se cuidem e até mais.